Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Mente Cuidada, um podcast sobre saúde mental. E nesse programa, nesse episódio de hoje, estamos aqui com o Cristiano, assistente social. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado, João. Eu sou o Cristiano, eu sou assistente social. Eu trabalhei 2003 até 2013 com população em situação de rua na Prefeitura de Vitória, certo. Onde eu passei pelos serviços de abordagem social, de criança e adolescente, de adulto e do Centro Pop. Depois eu trabalhei com população em situação de rua a nível de estudos, né, do mestrado em política social pela Universidade. Pesquisador, né? Isso, enquanto pesquisador pela Universidade Federal do Espírito Santo. E mais recentemente eu tenho atuado como pesquisador também com esse público, numa empresa privada que a gente tem feito pesquisas censitárias e pesquisas de perfil contratados por municípios. A gente trabalhou em São Paulo, prestou serviço para a Prefeitura de São Paulo, fizemos o censo de 2019, 2021, censo do Rio de Janeiro, 2 vezes também, Fortaleza, Joinville, Distrito Federal, e estamos terminamos Joinville e estamos fazendo Campinas. Excelente campo, né? Tem muita coisa para contribuir conosco nesse episódio. Sim, é muita informação, né? E muito aprendizado sobre o universo das pessoas em situação de rua. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado. O nosso programa ele tem a autodescrição e eu vou estar fazendo a minha autodescrição. Na sequência, você pode fazer a sua. Sim. Bom, sou o João Paulo, estou na coordenação do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas do município de Vila Velha. Sou apresentador deste programa, estamos aqui na gravação em um estúdio. Estou hoje com a camisa verde, sou de pele clara e cabelos escuros. Eu sou o Cristiano, sou um homem de estatura média-baixa, né? Meço 1,68 m, tenho uma pele clara, cabelo castanho. Estou vestindo uma camisa social branca com listras azuis e uma calça cinza. Excelente. Cristiano, vamos começar aqui com algumas perguntas que separamos para estar trazendo um pouquinho desse debate de pessoas em situação de rua. Vale lembrar que esse projeto é um programa da Rede Abraço, no qual fomos contemplados para estar fazendo esse estudo, essa análise e este podcast. Né, o projeto da Rede Abraço em parceria com o Governo do Estado, na Secretaria de Estado. A primeira pergunta que faço, Cristiano, é como hoje se define uma pessoa em situação de rua? Olha, o conceito atual de população em situação de rua, que é utilizado tanto em meio acadêmico quanto pelas políticas públicas, né, ele vai trazer bem assim, que considera essa população em situação de rua um grupo heterogêneo, né, de pessoas que têm em comum a extrema pobreza e a ausência de moradia convencional, que seriam as duas principais características, e que utiliza os logradouros públicos ou serviços de acolhimento institucional como meio de moradia e de sustento temporário ou provisório. Né? O que esse conceito de população em situação de rua ele vai trazer de importante para a gente? Né? Primeiro, essa ideia de que é uma população heterogênea, que tem características diferentes. Né? Isso vai trazer uma ideia de que são pessoas que têm origens diferentes, razões para estarem em situação de rua diferente, né? E que uma característica dessas pessoas vai ser a pobreza extrema, que é isso que traz como marca. Porque pessoas que têm uma condição, às vezes, financeira melhor, tem mais recursos financeiros, às vezes eles vão resolver os problemas deles de forma diferente e vão evitar, na maior parte dos casos, uma situação como a situação de rua. Embora você tenha exceções de pessoas que estão em situação de rua que vêm de uma origem mais abastada, digamos assim, financeiramente. E a outra característica é que essas pessoas elas vão utilizar os espaços públicos, a rua ou os serviços de acolhimento como espaço de moradia e de sustento. Elas vão viver a partir desses serviços. Né? Uma noção importante na definição de população em situação de rua seria de que a população em situação de rua também ela é diferente de um desabrigo. Uma população, por exemplo, que foi vítima de um desastre e aí ficou sem casa. Sim. Essa população ela não é uma população em situação de rua, ela é uma população desabrigada. A população em situação de rua ela vai ter uma
proximidade maior com esse ambiente da rua, relacionado ali ao convívio, a outras características ali de aproximação, de conhecimento dessa dinâmica e dessa vivência das ruas, que é muito abordado em estudos etnográficos, né? Muitos autores fazem etnografia sobre a população em situação de rua e eles vão falar, por exemplo, de um processo que alguns autores chamam de rualização, que seria um processo de aprendizado do indivíduo a essa experiência de vida nas ruas. Excelente, Cristiano. Eu vejo que a gente ouve muito falar a questão da pessoa em situação de rua, um tema muito polêmico. Sim. Né? E eu acho que seria uma forma da gente estar trazendo um pouco mais de informação hoje para a população. E você, tanto num currículo do serviço público, né, quanto do serviço privado, eu acho que também da parte docente, você tem visto muitas coisas, tem muita vivência para poder passar para nós sobre esse público. Né? E existe uma pergunta que muitas pessoas fazem, que eu sempre sou abordado quanto a essa pergunta, que é: toda pessoa em situação de rua faz uso de substância psicoativa? Não, nem toda pessoa em situação de rua faz uso de substância psicoativa. E nem toda pessoa em situação de rua estar nas ruas por causa das substâncias psicoativas. Né? Quando a gente vai estudar essa questão da relação da população em situação de rua com a questão do uso de substâncias psicoativas, o que a gente vai ver? Que uma parte das pessoas que estão em situação de rua, ela fazia uso de substâncias psicoativas antes de estar em situação de rua. Certo. Mais ou menos uns 60% aproximadamente. É porque esses dados eles vão ser diferentes, né? Às vezes de uma cidade para outra. De uma região, né? Mas ele vai estar em torno de uns 60% que fazia uso antes. E uma parte dessas pessoas elas não faziam uso antes da situação de rua. Quando a gente compara também o uso de substância psicoativa antes e após a situação de rua, o que a gente observa na maior parte das pesquisas é que o uso da substância psicoativa após a situação de rua, em muitos casos ele diminui ou ele muda também de perfil. Por quê? Na rua é mais difícil às vezes ter acesso ao dinheiro que vai possibilitar o uso de determinadas substâncias. Então, quando a gente compara, por exemplo, separa substâncias, por exemplo, se a pessoa fazer uso de cocaína, por exemplo, antes da situação de rua, esse é um uso que provavelmente depois da situação de rua ele diminui. Certo. E vai aumentar, por exemplo, o uso de substâncias de menor custo, né? Tem autores ainda que trabalham mais sobre o estudo das substâncias psicoativas que eles vão dizer bem assim, que o uso de substância psicoativa, em geral, ele é secundário à situação de rua, né? E às vezes ele está mais ligado às relações de sociabilidade ali na rua, é onde as pessoas às vezes elas vão se juntar em grupos para poder conversar, interagir e onde fazem uso de algumas substâncias, mas que não, em muitos casos ele não é determinante para a situação de rua. Pois é, esse é um debate bem polêmico, né? Essa questão, eu acho que nada melhor do que você estar trazendo para a gente esse tipo de informação. Eu acho que é uma informação válida. Então, hoje a gente pode classificar que nem toda pessoa que está em situação de rua faz uso de substância psicoativa. Justamente. E a gente também pode colocar que, muitas das vezes, pessoas que estavam em situação de rua com uma determinada substância, ela pode mudar essa substância na rua ou utilizar várias outras, né? Eu acho que essa é uma questão que envolve diversos serviços, né, Cristiano? Eu queria entender um pouquinho, cara, como é que os principais desafios são encontrados na atuação, né, da população de rua com esse uso prejudicial. Como é que hoje você enxerga assim, os campos que você fez de estudo, de análise, esse desafio? Quando a gente pesquisa, por exemplo, pergunta para as pessoas em situação de rua o que elas pensam que as auxiliaria a superar, por exemplo, a situação de rua, aí você vai ter... E quando você pergunta também os motivos, né, porque seria interessante assim, quando a gente está fazendo essa discussão, que é de um fenômeno complexo, né, a gente tentar, do ponto de vista da política social, tentar entender assim, o que causa... para eu ter um bom diagnóstico, certo, digamos assim, numa linguagem simplificada, eu ter um bom diagnóstico da situação, para eu poder pensar uma forma de tratamento dessa situação, uma forma como que eu vou abordar essa situação. Quando a gente pergunta para as pessoas que estão em situação de rua, o que aconteceu com elas, por que elas estão em situação de rua? O que motivou, né? O que motivou? Elas vão apontar 3 causas principais na percepção delas, né? O uso de drogas, ou outra substância psicoativa, álcool, outras drogas, ou alguma substância,
o desemprego, né? E a ausência de moradia, né? E conflitos familiares, 4 coisas. Conflitos familiares e ali a questão da ausência de moradia. Aí quando você pergunta, bem assim, o que você acha que seria importante para você sair da superação de rua? Aí a grande maioria das pessoas elas vão apontar que o que seria importante? A questão de ter uma moradia e de ter um emprego. Aí já não surge com a mesma importância a questão do tratamento, por exemplo, do uso abusivo de drogas. Quando a gente pergunta, às vezes, sobre o uso abusivo também, aí você vai ver que uma parte deles, normalmente em torno de uns 30%, se autoavalia como fazendo um uso abusivo de drogas ou fazendo o uso de alguma substância psicoativa por mais de 3 vezes por semana, certo, por exemplo, né? Mas uma outra parte maior não vê dessa forma como o uso de substância psicoativa sendo prejudicial para a vida deles. Então eles vão apontar essa questão da moradia e do emprego. Quando a gente compara, por exemplo, a questão de taxa de desemprego com a existência da população em situação de rua, o que a gente vai ver? Que, de modo geral, você não vai ver uma correlação direta. Olha, a taxa de desemprego está alta e automaticamente a população em situação de rua cresceu. Talvez a população em situação de rua, né, o fenômeno da população em situação de rua, ele esteja muito mais vinculado ao desemprego de longa duração. Porque a pessoa ela fica desempregada e aí, ao longo do tempo que ela vai ficando desempregada, muito tempo, outras relações vão se fragilizando, né? A relação familiar fica difícil porque a pessoa está sem trabalho, não tem dinheiro para colocar dentro de casa, por exemplo, você começa a ter mais conflitos ali, causados pela questão financeira. Aí entra nessa questão do conflito que está relacionado às vezes ao desemprego, a questão do uso de álcool ou outras drogas, e aí começa às vezes ter uma situação de um uso abusivo, e aí você teria essas situações se relacionando. Conflito familiar, o uso de alguma substância psicoativa, que seria importante em muitos casos, e esse desemprego, que à medida que ele vai ficando longo, ele vai também dificultando as possibilidades, sim, da pessoa se recolocar no mercado de trabalho, até porque vai trazendo prejuízos ali para outras áreas da vida da pessoa, né? E aí o que eu diria para você poder pensar a política pública de atendimento à população em situação de rua, você precisaria considerar esses aspectos. Você precisaria considerar, por exemplo, também o tempo que a pessoa está em situação de rua, ter estratégias diferentes para quem está chegando na situação de rua e para quem já está há muito tempo em situação de rua. Você poderia ter abordagens diferentes e abordagens diferenciadas daquilo que os poderes públicos eles oferecem de modo geral, né? Como que está organizada a política de atendimento à população em situação de rua no Brasil? Você tem, de modo geral, serviços que eles satisfazem necessidades básicas de sobrevivência das pessoas. Você vai ter o serviço que vai ter, por exemplo, um serviço de acolhimento institucional, que a gente chama de abrigo, né? Aí você vai ter modalidades diferentes desses serviços de acolhimento institucionais, serviços que acolhem de curto prazo, serviços que têm um acolhimento de médio ou longo prazo, serviços que são específicos para pessoas com alguma condição específica, por exemplo, para quem está envelhecido, para quem tem algum problema de saúde mental, né? Sim. E você tem poucas alternativas diferentes desses serviços de acolhimento institucional. Além disso, você tem centros POPs ou serviços de convivência que vão oferecer ali espaço para a pessoa poder realizar a higiene pessoal, fazer algum tipo de acompanhamento psicossocial, né? Lavar roupa. Às vezes você tem alguma atividade de integração ali dentro desses espaços, né? E na área de saúde também, o consultório na rua, esses são serviços específicos, né? Além disso, a população em situação de rua ela acessa com um certo grau de dificuldade outros serviços da rede, né? Por exemplo, um serviço, um CAPES, ou às vezes uma unidade básica de saúde, ela acessa, por exemplo, um curso profissionalizante, mas com certo grau de dificuldade. Eu penso que uma política de atendimento para a população em situação de rua, ela precisa pensar uma forma de satisfazer essas necessidades básicas de sobrevivência, mas ela precisa pensar alternativas diferentes para as pessoas, nos tempos diferentes que as pessoas estão em situação de rua, e ter propostas mais emancipatórias, né? Por exemplo, se uma pessoa começa a ficar em situação de rua agora, por uma situação de contingência, por exemplo, ficou desempregada, e aí ela está sem condição de sustento, e ela começou a vir para a rua para trabalhar, eventualmente ela está dormindo na rua. Se eu tenho uma resposta mais rápida para essa pessoa,
no sentido financeiro, no sentido de apoiar para que ela tenha uma moradia, eu tenho a possibilidade maior de fortalecer esse processo de superação da situação de rua dela, né? Agora, se eu tenho uma ausência de políticas públicas, e que é o que acontece de modo geral, né? De modo geral, os municípios eles vão trazer essa pessoa para dentro dos serviços de acolhimento institucional, e eles não vão ter muita oferta, assim, olha, como é que eu me organizo para poder, por exemplo, colocar essa pessoa no mercado de trabalho? Se ela tem algum problema com álcool ou outras drogas, como que eu me organizo para oferecer um acolhimento, um tratamento para essa pessoa, diferente também dessa perspectiva, às vezes, apenas de um acolhimento, né? Mas eu tratar essa pessoa dentro ali da comunidade dela, ou dentro no ambiente que ela vive, né, para muitos casos, né? Então, penso que uma questão importante seria da gente ter uma variedade maior das ofertas da política pública, e que essa política pública ela fosse mais customizável para atender as especificidades das pessoas. Por exemplo, você tem pessoas com problema de formação escolar, então precisava ter uma política pública que apoiasse mais a formação escolar, formação profissional, né? Que apoiasse mais a questão daqueles que têm um problema com o uso abusivo de álcool e drogas, a questão da moradia, né? Fora do Brasil, você já tem isso muito mais avançado. Programas que são programas de moradia primeiro, né? Na Europa, Canadá, em vários países. Qual é a primeira oferta que a política pública faz para a população em situação de rua? É a moradia. A pessoa começou a ficar na rua, você oferece uma alternativa de moradia, um aluguel social, um lugar para a pessoa poder morar e um certo valor financeiro para ela poder se reorganizar na vida dela, que é diferente dessa dinâmica que a gente faz do serviço de acolhimento institucional. Sim. Onde a gente traz a pessoa para o serviço de acolhimento institucional e, às vezes, esse serviço ele não tem uma prática muito emancipatória, né? Ele vai ser organizado ali com uma rotina, com regras de horário, entrada e saída, proibições de não pode fazer o consumo de álcool, aí você sai daqui, você vai para um outro espaço para passar o dia, que vai para o Centro Pop, e esses serviços eles têm pouca possibilidade, eles são necessários, mas o problema é que não dá para ficar só nisso, você precisa ter alternativas a esse modelo, né? Entendi. A questão, Cristiano, que me chama muita atenção, em outras entrevistas foi comentado aqui assim, de forma muito forte a questão da pandemia. A gente entende que os serviços de saúde mental aumentaram muito, né, os índices de atendimento quanto a essas questões de pandemia, quanto a questão relacionada a transtorno, quanto a questão relacionada ao uso abusivo de substâncias psicoativas. Como é que você vê essa situação em pessoas em situação de rua? A questão da pandemia afetou, em alguma forma, esse público? Olha, a gente fez 2 pesquisas que dá para a gente ter um resultado sobre isso, que foi no município de São Paulo. Foi o único lugar assim, que a gente pesquisou. A gente tem assim, você tem hipóteses que tenha afetado de maneira muito importante as pessoas em situação de rua a pandemia. Seja pela condição da pandemia em si, da quantidade de pessoas que morreram durante a pandemia, desses processos de luto que ficaram, mas também pela retração, né, do mercado de trabalho, das políticas públicas, porque você também teve um momento em que você parou um pouco a produção e você teve uma demora muito grande de ter uma resposta do poder público no sentido de apoiar as pessoas, né? Mas onde a gente fez pesquisa, por exemplo, que a gente pode ter um resultado disso, foi no município de São Paulo. A gente fez uma pesquisa, fez o censo. Em 2019, foram contadas, se eu não me engano, em torno de 23 mil pessoas em situação de rua. 2 anos depois, que foi durante a pandemia, 2021, a gente contou um pouco mais de 30 mil pessoas. Então, você teve um aumento ali no município de São Paulo, salvo engano, foi em torno de 14% de aumento ao ano, em relação à quantidade de pessoas vivendo nas ruas, né? Então, é um impacto importante, assim, se a gente for pensar que é possível, na hipótese, que é possível que você tenha tido um impacto semelhante nas outras cidades também, ainda que você não tenha essas pesquisas, né? O IPEA, ele tem uma estimativa que foi também feita agora recentemente, durante o final da pandemia, de que havia no Brasil em torno de 270 mil pessoas vivendo em situação de rua. Se a gente considerar levantamentos anteriores, esse valor que o IPEA estima,
com base nos dados do CadÚnico, mas é uma estimativa de um importante instituto de pesquisa. Isso a nível Brasil? A nível Brasil. Então você tem uma ideia de que tem um impacto, né? Esse impacto provavelmente ele está relacionado a esses aspectos, né? Assim, da diminuição de empregos, de postos de trabalho, né? Você teve durante a pandemia e após a pandemia um período de desemprego, de baixo crescimento econômico, um alto índice de desemprego que foi prolongado, e você teve também uma retração das políticas públicas, né? Tanto os serviços públicos, muitos pararam, né? Foram descontinuados, muitos ficaram trabalhando em certa medida remoto, né? Que talvez a essa população fique difícil você atender de uma forma remota, e você demorou a ter uma resposta até mesmo financeira, né? Você ficou quase um ano até ter uma resposta do governo no sentido de criar um auxílio financeiro para essas pessoas. Então, tem um impacto. Tem um impacto. E eu vejo na sua fala que a questão do impacto propriamente dito não foi da pessoa em situação de rua, foi o que mais pessoas passaram a viver nesses espaços, né? Então seriam pessoas que perderam a questão de vínculos familiares, romperam essas questões, teve a questão do desemprego, e essas pessoas passaram a ir para a rua. É dessa forma mesmo? Justamente. Até que, por exemplo, eu vou falar de São Paulo porque foi onde a gente fez uma pesquisa, né? Então é onde a gente tem dado. A gente até tem uma característica diferente, por exemplo, da população em situação de rua em São Paulo. Em 2019 e 2021, esses dados, inclusive, eles são disponíveis, João, na página da internet da Prefeitura de São Paulo, né? Se alguém tiver interesse, pode ir lá pesquisar e olhar, mas o que ela vai ver? Que, por exemplo, no ano de 2021, você tinha uma característica da população em situação de rua que em 2019 não tinha, que era uma quantidade muito grande de famílias vivendo em barracas improvisadas nas ruas, né? Essas barracas de lona ou de papelão embaixo de viadutos, nas principais avenidas, né? E eram famílias de companheira, filhos, muitas famílias. E isso era uma característica diferente da pesquisa realizada em 2019, onde você tinha uma marca mais de homens solteiros, mulheres, mas pessoas solteiras e menos unidades familiares. Aí quando você olha 2021, você tem famílias inteiras, numa quantidade muito grande nas ruas. Um impacto muito forte. Um impacto muito forte, né? E para as pessoas nas ruas também um impacto forte, aí do ponto de vista mesmo da saúde mental, porque eles estavam mais expostos, né? Mais vulneráveis, e toda uma situação de vulnerabilidade mais severa. Porque enquanto as pessoas domiciliadas, né, elas tinham a casa para poder se proteger, às vezes as pessoas tem um muro, né, mas tem o local onde ele consegue fazer um isolamento. Na rua você não tem espaço adequado para fazer isolamento, na rua você não tem espaço adequado, por exemplo, para ali durante a pandemia, para fazer higienização. Nem todas as pessoas elas tinham acesso a insumos necessários para poder se proteger, por exemplo, da Covid. Então elas conviveram com nível de tensão maior em relação, por exemplo, ao risco de morte, né? Ao risco de se contaminar, de não ter ali o devido socorro. Então, quando a gente fez a segunda pesquisa em 2021, essas questões elas compareciam, e na maior parte dos casos as pessoas contavam mais com a caridade de pessoas de transeuntes, de pessoas religiosas, igrejas, que passavam, né? Igrejas, né? Que passavam e forneciam ali os materiais para elas poderem, tanto o mantimento quanto o material para ela poder, vestimenta pessoal, e para ela poder fazer a prevenção dela também, por exemplo, o álcool gel, a máscara, né? Isso eles contaram muito com a caridade também para ter acesso. Pois é, Cristiano, a gente vê assim a realidade que você está trazendo para nós. Muitas vezes nós somos abordados por algumas pessoas que acham que a questão dessa polêmica em torno da pessoa em situação de rua é fácil de resolução, né? É fácil resolver, é uma coisa que é muito simples, e a gente vê que grandes centros, né? Você passou muito por isso e tem mais propriedade para dizer que grandes centros enfrentam esse problema. São Paulo é um exemplo disso, né? Creio que em outros estados aqui do Sudeste, da região Sudeste, sim, você passou por isso. Nordeste também é a mesma coisa. Então, assim, eu queria comentar até um pouco contigo sobre a questão da intersetorialidade e políticas públicas mesmo. Daquilo que a gente pode estar, enquanto serviço, pensando e trazendo para uma discussão, para uma mesa, enquanto também para a academia, né, levar alguma discussão científica, técnica, para ser
ser fomentado. Como é que você vê esse cenário? Olha, é importante a gente compreender que o fenômeno da população em situação de rua, ele é complexo, ele não tem soluções fáceis, né, por ser um fenômeno complexo, e ele está relacionado a essa desigualdade social que a gente vive, né? O Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo, né? O fenômeno da população em situação de rua, ele existe em outros países também, está presente no mundo inteiro. Mas a gente poderia dizer assim, olha, no Brasil a gente tem uma característica, a gente é um país muito desigual. Está o tempo todo os institutos de pesquisa publicando relatórios, né, que eles mostram aí que 1% da população brasileira tem mais dinheiro do que 20%, 30%, 40% Sim. da população mais pobre. Aí você tem esse problema, que é um problema da desigualdade social, que é estrutural no nosso país. Aí você tem um outro problema, que é da incapacidade das políticas públicas de oferecer uma proteção social mais abrangente para as pessoas, nas adversidades que as pessoas têm na vida delas, né? E aí você vai ter processos que vai fazer com que algumas pessoas elas vão passar por situações, vão chegar, por exemplo, ali uma condição como a condição de situação de rua, como a gente explicou antes, né, por diversas situações, na história de vida de cada um, por diversos fatores, aí vai chegar nessa situação de rua. E o processo de superação dessa situação de rua, ele também vai demandar a intervenção de diversas áreas da política social. Porque a gente teria que ter uma noção, a gente precisa cuidar das pessoas, né? Você tinha no passado várias situações que eram utilizadas e que de vez em quando quem trabalha nessa área é muito cobrado, né? De vez em quando as pessoas perguntam, não dá para pegar e levar para um sítio, levar para uma chácara, né? Obrigar a trabalhar, recolher às vezes em algum lugar, fazer alguma coisa forçada, né? E a gente precisaria ter uma perspectiva primeiro, de que a gente precisa primeiro cuidar da pessoa ali, do indivíduo interno, digamos assim, né? Cuidar da saúde ali, mental daquela pessoa. Até porque ele está ali por algum motivo, né? Por algum motivo. Então a gente precisava entender que são pessoas diferentes, que cada uma tem uma história de vida, que eu precisaria ter uma política mais customizável, né? Entender o motivo de por que aquela pessoa que eu estou cuidando, que eu estou atendendo, a pessoa A, por que ela está em situação de rua, o que foi que aconteceu na vida dela que levou ela àquela condição, para eu poder cuidar especificamente de ter um plano de acompanhamento direcionado para aquelas necessidades que aquela pessoa traz. E isso precisa ter uma noção de intersetorialidade grande, né? Porque eu preciso ter uma intervenção forte ali da política de assistência social, né, com as ofertas que a política de assistência social tem, às vezes com o cuidado familiar, porque a abordagem também não dá para ser centrada, às vezes, só no indivíduo, né? Mas se eu estou falando de um fenômeno que ele tem como uma das marcas ali, os conflitos familiares, eu vou precisar ter uma abordagem focada no indivíduo, mas também direcionada para a sua família, né? Ou para o restabelecimento de novas relações que vão ter uma questão de suporte ali dessa pessoa, né? Mas também de ter abordagens de outras políticas, né? Política de saúde, com a questão do álcool e outras drogas, das substâncias psicoativas, mas também com outras demandas de saúde que essas pessoas trazem também, às vezes a questão da saúde bucal, outros problemas de saúde que trazem também, que também precisam de cuidados, né? A política educacional, a política de habitação, a política de formação profissional também, né? São isso assim, falando das principais áreas que precisa estar junto, né? E também, por exemplo, se eu estou falando de cuidar da saúde mental, também eu preciso entrar com esporte, com cultura, né? E não apenas com, sei lá, com uma abordagem, com uma característica terapêutica, né? Mas tentar trazer um cuidado mais integral para essas pessoas. Eu penso que precisa ter um cuidado mais integral, mas que esse cuidado ele precisa ser muito customizável também, de acordo com a necessidade. Precisa considerar a complexidade do fenômeno, a complexidade das pessoas também, né? E o que a gente tem de história, né? Se a gente for olhar para a história, a gente vai ver também que, assim, que essas abordagens autoritárias, que às vezes a população sugere muito, elas, de modo geral, elas não têm eficácia nenhuma, né? Por exemplo, assim, quando você tem uma abordagem que você, às vezes, pega uma pessoa, por exemplo, à força e coloca dentro de uma instituição para tratamento de drogadição, por exemplo, você, de modo geral, você tem uma reincidência, uma taxa de reincidência altíssima, né? Pois é, existe até uma questão que a gente estava debatendo aqui ao longo desse projeto, que é a questão das internações. Entendemos que a internação hoje
ela é um instrumento e uma ferramenta importante. Sim. Em alguns pontos, e ela deve, em alguns momentos, ser utilizada. Mas ela deve ser utilizada em um formato estratégico. Justamente. Eu acho que, por exemplo, muitas das vezes acontece de internar uma pessoa e o custo é muito caro para o Estado. Eu acho que a internação vale ressaltar o custo que é isso, o custeio que é isso. Né? E após essa internação, você traz uma pessoa de, 3, 4 meses, fica ali internado. E aí você devolve essa pessoa para onde? Essa é a pergunta. Para rua. E aí você faz aquele mesmo ciclo, e aí é muito do enxugar gelo. Né? Eu acho que, inclusive o projeto principal, eu acho que o eixo principal desse debate é justamente tentarmos pensar políticas públicas que possam, né, de fato, a intersetorialização é uma delas, que possa se conectar e traçar planos, estratégias, né? No caso a gente chama de PTS, né? Para trazer essa pessoa para dentro de uma realidade, é a contextualização dela naquilo que ela precisa, naquilo que de fato o poder público também pode ajudar. Eu acho que também você trazer a família para dentro desse processo seria muito importante, né? Porque laços foram rompidos. E a partir disso o serviço está tentando trazer a família de volta para esse contexto e para essa discussão. Eu acho que é um tema de relevância. Então, assim, muitos setores estão buscando alternativas. Conversei muito com a segurança pública sobre isso. Também é um setor que sofre com isso, porque, assim, existe a questão da criminalização. Sim. E tem que ser, de certa forma, a pessoa que cometeu um crime, de fato, tem que ser detido, tem que ser levado e pagar pelos seus erros. Agora, muitas das vezes a pessoa não sabe o que fazer, o guarda, a polícia passa, nós vamos fazer o quê? Inclusive em Vila Velha é uma prática muito positiva. Eu vejo muitas viaturas, às vezes da guarda, ajudando essas pessoas, levando para o CAPS. Sim. Ajuda a gente a traçar uma estratégia para essa pessoa, a pessoa que quer se reabilitar, que está buscando aí um tratamento, ou leva para assistência, entra em contato com CEAS, entra em contato com consultório na rua. Então, assim, a gente vê essas estratégias como assim, um início de algo que a gente pode trabalhar de forma positiva. Você vê dessa forma? Eu concordo com você, eu vejo dessa forma também. E eu vejo que o principal seria a gente conseguir ter condições da gente fazer um acompanhamento mais próximo. E eu falo muito disso assim, de mais personalizado, né? Porque quando a gente vai para o serviço, o que a gente acaba vendo a realidade? Às vezes uma equipe de profissionais, às vezes ele precisa acompanhar muita gente, né? E tem um volume muito grande de pessoas. Sim. E ele não consegue ter um plano de acompanhamento onde ele tenha uma frequência maior, por exemplo, de encontros, onde ele tenha mais possibilidades de intervenção, né? Trabalhei, por exemplo, na abordagem social, no serviço de abordagem especializado, abordagem de rua. E aí duas observações que eu faço, né? Primeiro, que com o tempo as pessoas elas perderam um pouco daquela técnica, assim, qual é a técnica, qual é a teoria ou a técnica que eu vou utilizar para poder fazer essa abordagem. Certo. Lá no passado, quando eu comecei a trabalhar com abordagem em 2003, por exemplo, em Vitória, aí você ia beber, por exemplo, na teoria da pedagogia social. E aí você tinha uma técnica que era uma técnica tanto de aproximação quanto de reflexão junto com a pessoa, que vinha trazendo elementos críticos ali, por exemplo, que bebiam ali, por exemplo, em Paulo Freire, mas vinha trazendo uma reflexão com a pessoa que buscava tanto o conhecimento da situação, o entendimento, estabelecer uma relação de vínculo, de confiança, de você trabalhar com a pessoa uma reflexão crítica sobre o processo de vida dela e de você pensar perspectivas de futuro. O que eu vi depois ao longo do tempo? Que essas metodologias elas foram meio que se perdendo. Então, às vezes, você tem um problema, que às vezes você tem os trabalhadores que eles têm uma dificuldade técnica de saber assim, o que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Seria um problema. Um outro problema seria a questão do que eu tenho para ofertar. Porque, às vezes, a gente tem uma limitação do poder público de ofertas, né? Assim, o que eu posso, por exemplo, no meu processo terapêutico ou de acompanhamento, pactuar com a pessoa e que eu posso ofertar aquilo, né? Por exemplo, se eu estou atendendo
Essa pessoa, por exemplo, que ela estava numa situação de uso abusivo de substância psicoativa e que em algum momento foi recomendado para ela, por exemplo, uma internação compulsória, até com o intuito de preservar a vida dela. Ela foi, a estabilizou, tirou aquela situação do uso abusivo, trouxe ela desintoxicação, né? Desintoxicou, trouxe ela para uma situação de diálogo, de debate. Aí eu preciso conseguir construir com ela, por exemplo, num tempo muito curto, né? Quando ela sair daqui a 2, 3 meses, o que eu tenho para oferecer para ela não voltar para a mesma condição que ela estava, né? Por exemplo, eu consigo botar ela, porque às vezes se ela voltar para a rua ou ela voltar para um serviço de acolhimento, que ela não está forte ainda, digamos assim, né? Uma linguagem talvez de senso comum, mas assim, ela está preparada para voltar para aquela mesma realidade que ela estava? Ou eu tenho condição de ajudar ela, por exemplo, eu tenho condição de oferecer um aluguel social para ela? De modo geral, a gente não tem, né? Eu tenho uma questão, uma governabilidade, por exemplo, sobre um valor financeiro que eu posso apoiar essa pessoa. De um modo geral, eu não tenho. Um abrigo, né? Um abrigo. Às vezes eu não tenho governabilidade nem sobre a vaga do abrigo, né? A última vez que eu passei pelo serviço de abordagem, o que eu via bem assim? Olha, de modo geral, a quantidade de vagas que a gente tem de serviço, além do serviço de acolhimento, se é a única oferta que a gente tem, né, aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, é a única oferta, além disso, a quantidade de vagas que eu não tenho vaga para atender nem os muito doentes, nem os doentes e os idosos. Eu não consigo atender. Então, se uma pessoa que às vezes ela é mais jovem, que ela é saudável, ela deseja, eu não queria ficar dormindo na rua, eu fico dormindo na rua, porque às vezes relatam, né, as pessoas passam aqui e me chamam, eu não consigo ter alternativa para ofertar para essa pessoa, né? Quiçá ter alternativas mais avançadas, digamos assim, de ter um curso profissionalizante, de conseguir colocar num trabalho protegido, porque também eu pegar essa pessoa e mandar para a construção civil, por exemplo, para trabalhar, pegar 7 horas da manhã, ficar até 17 horas, como primeiro trabalho, é difícil, né? Eu precisava ter condição de preparar ela. Então, um curso profissionalizante. Talvez ter trabalho inserir, numa carga horária menor, sim, né? Para começar inicialmente. Porque tem outros aspectos que vão estar ali, né? Teve um período na prefeitura, eu trabalhava na prefeitura de Vitória, na época, que a gente criou um programa que era um programa que ele tinha como componente a questão do aluguel social. E depois, se a pessoa ficasse 2 anos nesse aluguel social, ela poderia ter a possibilidade de receber um valor para ela comprar uma casa, né? E aí as pessoas que a gente atendia, por exemplo, eu me lembro que uma pessoa que a gente atendia, que ela falava bem assim, ela não ficava na casa, aí ela falava bem assim, e ela tinha uns 20 anos que ela estava em situação de rua, aí ela dizia bem assim, eu não consigo ficar na casa, eu me sinto sufocada, porque eu me sinto sufocado, parece que o teto vai cair na minha cabeça. Então a gente precisa compreender esses fenômenos, né? Quem estuda na área de etnografia das pessoas em situação de rua, o que eles vão dizer? Que à medida que a pessoa vai ficando muito tempo na rua, ela vai aprendendo aquele modo de viver na rua, ela vai... Eu estou falando de uma linguagem mais simplificada, né? Mas talvez eu poderia dizer assim, que ela vai se acostumando, ela vai se adaptando àquele estilo de vida na rua. E na rua você não tem, você se orienta pelo nascer e pôr do sol, você não tem relógio, você não tem hora para comer, você não escolhe comida, você come a comida que tem disponível, né? Você está exposto ali às intempéries do tempo, então, e a várias outras condições que causam adoecimento, você não tem segurança sobre o lugar que você está habitando, você não dorme com tranquilidade, porque você tem o risco de alguém passar e te assassinar durante a noite, fazer algum outro tipo de covardia com você, botar fogo, violência, né? Algum tipo de violência. Então você tem vários processos que eles podem causar um adoecimento da pessoa. E que a pessoa ela vai ter que se adaptar também para poder viver suportar aquele estilo de vida, né? Aquela situação de vida. E que depois sair daquilo ali pode não ser tão simples, não é tão objetivo. Eu vou ter que ter um processo de acompanhamento, de cuidado para dar conta dessas situações. E se a gente não entender isso e não conseguir dar conta disso e achar, por exemplo, num julgamento de valor, que as pessoas às vezes tem julgamento de valor, de achar que as pessoas estão ali porque não tem coragem de trabalhar, ou porque é vida fácil, não é fácil, né? Mas às vezes as pessoas julgam pejorativamente e não conseguem entender que tem questões mais complexas, né? E aí, se eu não dou conta dessa complexidade, como que eu vou conseguir apoiá-los nesse processo de superação da situação de rua? E você acha que essa dificuldade hoje, de uma realidade que a gente vive, seria para além, vamos dizer assim, São Paulo vive essa realidade também, outros estados também estão vivendo essa dificuldade
de acesso, né, dessas pessoas, de tratamento e assistência, de certa forma? É uma dificuldade que todo mundo vive em maior ou menor grau, né? Todas as cidades elas vivem. Isso desde o surgimento das cidades, lá na Revolução Industrial, que praticamente todas as grandes cidades elas vão viver com essa questão. O que às vezes a gente tem diferente é que tem cidades que elas têm políticas ou tentativas de políticas mais inovadoras e outras não. Você teria um exemplo? A própria cidade de São Paulo, eu penso que é um exemplo interessante assim, de uma política bem variada, né? Tem bastante alternativas. Eles têm um problema grande porque assim, é diferente de você, por exemplo, você tem aqui, vamos dizer que as cidades da região metropolitana de Vitória, você tem, sei lá, 400 pessoas em situação de rua em cada um desses municípios da região metropolitana com mais de 400 mil habitantes. Eles são umas 400, 500 pessoas em situação de rua, dando um dado aqui da minha cabeça, né? Aí você teria, sei lá, na região metropolitana em torno de umas 2.000 pessoas em situação de rua, dentro de um universo aqui de 4, 5 municípios, para você ter um atendimento. No município de São Paulo você tem mais de 30 mil pessoas em situação de rua. Nossa. E um fluxo de chegada de pessoas, quando a gente vai analisar o tempo que as pessoas estão na cidade, você vai ver que é uma roda que está girando muito rápido. Então, um pequeno município dentro de uma grande, de uma metrópole. E todo dia tem gente chegando e todo dia tem gente saindo. Então, isso traz uma complexidade maior. Outra atividade, né? Mas você tem uma capacidade de atendimento que é diversificada. Então, por exemplo, no município de São Paulo, você tem a capacidade de acolhimento de mais de 50% das pessoas que estão em situação de rua. Não. Isso era diferente dos dados aqui das cidades da região metropolitana. Você tinha em torno de capacidade de atender, sei lá, em torno de uns 30%, um terço, uns 30%. Aí São Paulo tem, por exemplo, capacidade de atender com acolhimento, mais da metade da população em situação de rua, eles têm serviço de acolhimento para atender, né? Aí você tem uma variedade dos serviços de acolhimento, que eles têm serviços de acolhimento customizáveis. Você tem para pessoas que têm alguma comorbidade, você tem para pessoas jovens, você tem para pessoas adultas, idoso, você tem para pessoa para idoso, você tem para pessoa com pouco tempo de situação de rua. Então você tem uma variedade diferente. Você tem alternativa de, por exemplo, de ter esses programas de aluguéis, você tem a alternativa de ter programa que paga hospedagem em pensões, né, em hotéis, pensões, você tem cursos profissionalizantes, você tem casas repúblicas para pessoas que estão no processo de superação da situação de rua, que já estão, por exemplo, trabalhando, que estão se estabilizando, mas que ainda não tem condição de viver sozinha. Isso tudo puxado pelo poder público? Tudo puxado pelo poder público, né? O problema é que você tem um desafio grande demais. Sim. Mas você tem alternativas, que você tem um leque de alternativas que municípios que talvez tenham um problema menos complexo nas mãos, eles não têm muito leque de alternativa, eles têm menos alternativas, né? Então, só exemplo assim, então a cidade de São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem um leque muito variado, que poderia ser, apesar de ter um desafio muito grande, e talvez quem passa de fora, fala, eles não têm nada para ensinar, porque eles têm, quem chega, sei lá, no centro de São Paulo, e olha lá uma Praça da Sé, que tem milhares de pessoas na Praça da Sé, vai pensar bem assim, essa cidade não tem nada para ensinar. Mas ela tem, a questão é que ela lida com um público muito grande, desafio muito maior do que o desafio. Ela é uma cidade grande. 30 mil pessoas é um município. É uma cidade grande, uma cidade com potencial muito grande, mas tem um desafio gigantesco, né, para poder enfrentar. Sim. E assim, como é que a gente pode dizer hoje da importância da pesquisa nessa área e do mapeamento dessas questões? Como é que você enxerga isso dentro de um campo, vamos dizer assim, técnico-acadêmico? Eu entendo que é fundamental. Eu retomaria aquela questão que eu coloquei talvez no início, que é importante você ter um bom diagnóstico. A gente falando de uma linguagem bem simples, é importante você ter um bom diagnóstico para você ter uma alternativa, digamos assim, de tratamento, de intervenção adequada para aquela situação que você está vivendo, né? E para aquela realidade populacional ou para aquele grupo. Quando a gente compara, por exemplo, resultados de pesquisas diferentes, aí o que a gente observa, por exemplo, você vai lá em Fortaleza, a gente teve um índice de analfabetismo da população em situação de rua de 18% das pessoas que estavam em situação de rua. Isso é diferente, por exemplo, de São Paulo, que era 6%, 7%, do Sul, que tinha um número menor ainda. Então, é um exemplo só da questão da escolaridade, mas para a gente poder pensar assim, como que é importante eu ter um dado local.
porque vai ser a partir desse dado que eu vou ter um diagnóstico preciso da característica do fenômeno na minha localidade para eu poder pensar as formas de intervenção. Por exemplo, em Fortaleza é importante eu pensar, se eu vou pensar a superação da situação de rua, eu preciso pensar a questão da escolaridade das pessoas em situação de rua com uma prioridade maior do que, por exemplo, em São Paulo, né? Então é importante, quando você faz uma pesquisa censitária, uma pesquisa de perfil, você traz as características mais... os detalhes daquela população, né? Qual o percentual de pessoas que têm problema com o uso de substâncias psicoativas, quantas pessoas que tiveram problema aqui com a questão da moradia, a questão dos conflitos familiares, o que eles indicam que seria importante para a superação da situação de rua. Eu consigo identificar características locais que serão importantes depois para eu poder pensar a minha política de atendimento com as características customizadas, digamos assim, para aquela realidade local. Então é fundamental eu ter uma boa pesquisa, eu ter um bom conhecimento das características da população em situação de rua. E não só da população em situação de rua, né, mas de todas as políticas em que eu precise, sei lá, ter uma intervenção, eu preciso ter um bom diagnóstico. Porque a partir daquele diagnóstico eu vou conseguir pensar uma intervenção mais adequada àquela realidade. Então é questão de fomento do debate, né? Fomentar políticas públicas sobre isso, conversar sobre a intersetorialidade dentro desses serviços, como é que os serviços podem estar atuando em parceria, em conjunto, né, a essa população. Mapear e pesquisa eu acho que seria um bom início, né, para a gente avançar sobre o tema, né? Justamente, até para desconstruir, João, uma ideia, porque acaba que assim, a população em situação de rua ela é muito tratada apenas sob o ponto de vista da política de assistência social. E, de modo geral, as outras políticas elas não se veem muito como parte da solução, né, da questão da população em situação de rua. Então, eu penso que é importante a questão do estudo, tanto o estudo de pesquisas ali que vão conhecer o perfil, quanto os estudos acadêmicos que vão buscar um maior aprofundamento sobre o tema, também no sentido de trazer as outras políticas, trazer mais intersetorialidade para esse debate, porque como a gente estava falando, né, de que a gente está lidando com um fenômeno complexo, um fenômeno que tem muitas origens, que tem muitas questões envolvidas ali na história de vida de cada um das pessoas que estão experimentando a situação de rua. Então a superação da situação de rua ela também vai ter uma certa complexidade e ela vai precisar de uma atenção muito grande dos trabalhadores ali envolvidos mais diretamente, mas vai precisar também muito suporte das várias políticas públicas que são envolvidas, né? Porque se elas não tiverem todas com o mesmo compromisso, esse processo fica mais difícil. E hoje o fluxo de serviços, hoje o que eu teria para ofertar a nível de estado e municípios para essa população? Você saberia dizer? De um modo geral, eu não vou falar específico de cada município. Mas eu acho que num contexto geral, ampliado. No contexto geral, o que a gente tem de serviço específico? A gente tem serviço especializado em abordagem social, são as equipes vinculadas à política de assistência social, que vão fazer esse monitoramento das ruas, vão identificar e vão exercer esse trabalho de primeiro contato com a pessoa em situação de rua, na rua, né? Aí você tem na política de saúde o consultório na rua, que também vai buscar ter essa proximidade, essa abordagem de primeiro contato, mais focalizado nas questões de saúde da pessoa que está em situação de rua, a saúde no geral, mas também com uma abordagem mais focada também para a questão do uso de substâncias psicoativas. Acho que até os CAPs, as unidades de saúde, enquanto porta aberta, né? Justamente, aí você tem ainda de serviço específico, o serviço de acolhimento institucional e o Centro POP. E aí você tem essa rede, vou chamar assim, a rede complementar, né? Porque sim, ela não é direcionada exclusiva para a população em situação de rua, mas ela atende a população em situação de rua. Os CAPs, as unidades básicas de saúde, quando a gente pergunta para as pessoas em situação de rua onde que elas são atendidas, né? Elas vão mencionar com muita importância as unidades básicas de saúde. Mais de 40% da população em situação de rua relata a importância da unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde, CAPS, né?
que são serviços que vão estar próximos, que vão atender, são serviços que de modo geral os trabalhadores eles estão mais abertos, eles são mais acolhedores, né, com essa população. E aí por isso, inclusive, eles são mais lembrados por essa população. Aí desses serviços, esses seriam as portas de entrada, sim, né? Desses serviços vão surgir ali em cada caso necessidades que vão demandar outros serviços, que aí o ideal seria que a população em situação de rua ela consiga acessar os diversos outros serviços que a gente tem de ofertas, né, nos municípios, seja de origem municipal ou um serviço ofertado pelo governo estadual, né? Entendi, Cristiano. Infelizmente, vamos chegando ao final do nosso programa. Vejo que foi um debate muito produtivo. Eu acho que é até potente, né, para a população, de uma forma geral, ter um entendimento amplo daquilo que é a pessoa em situação de rua. Não é um tema fácil, não é um tema simples de resolver. Repito, né, isso não é um problema não é uma situação que acontece só no estado do Espírito Santo, é uma situação que acontece Brasil e mundo, né, conforme você mesmo mencionou. Mas eu entendo que através do fomento, né, de políticas públicas voltadas para essa área, a gente consegue ter um diagnóstico melhor e mais preciso para enfrentar esse desafio. Não é isso? Justamente. E aí, Cristiano, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui e deixar um momento final para você. Você vai olhar para aquela câmera ali, te convido a isso. Você vai deixar uma frase, alguma orientação geral de encerramento, algum esclarecimento que ficou para trás. Fica à vontade. Obrigado. Nesse momento. Obrigado, João. Foi um prazer estar aqui com você nesse debate. Penso que é muito importante a gente ter esses momentos de conversar sobre as pessoas em situação de rua, né? E a mensagem que eu deixaria para as pessoas interessadas no tema, né, para os trabalhadores, pesquisadores, ou para, eventualmente, alguma pessoa em situação de rua, ou que tenha esse tipo de situação na família, né, é que as pessoas buscassem olhar para esse fenômeno e olhar para as pessoas que vivem em situação de rua despidas de preconceito, né? Que a gente buscasse ter um olhar assim, não discriminatório, mas que buscasse ter um olhar de compreensão desse momento, dessa experiência que a pessoa está experimentando, ele está vivenciando na questão da situação de rua, e buscar ter um olhar no sentido de compreender, de entender as razões que levam essa pessoa a viver nessa situação, e que a gente tivesse uma condição de buscar ter uma postura de apoio, né? De incentivo, de apoio no sentido de incentivar o acesso aos serviços, de incentivar os processos de superação da situação de rua, né? Para finalizar, quando a gente vai estudar, por exemplo, os processos de superação da situação de rua, na maior parte dos casos é muito importante esse apoio de terceiros que acreditam e que apoiam, que estão junto, que vão ali nas relações apoiar e contribuir para esses processos de superação da situação de rua. Então, que a gente tivesse a condição de olhar com um olhar mais acolhedor, né, menos discriminatório, e que a gente pudesse, às vezes, fazer a diferença no sentido de apoiar e fortalecer aquele que está num processo de superação a vencer essas situações da vida, esses momentos. Obrigado. Cristiano, seja sempre muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez a sua participação e gostaria de agradecer a audiência, né, de vocês que estão aí nos assistindo. Bate-papo, conhecimento, cuidado, Mente Cuidada Podcast. É você que ainda não segue, siga o nosso canal e compartilhe. Muito obrigado. Obrigado.